Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Hamilton, da disciplina Redação, e hoje venho fazer uma aula diferente da usual com vocês, pois teremos uma aula virtual. Não é que a aula virtual não tenha significância e não gere aprendizados, pois, como vocês já se utilizam dos meios de comunicação como ferramenta de pesquisa e tiram muito proveito, creio que já puderam constatar que tudo depende do esforço e que essa experiência será benéfica. Sobre o nosso livro didático, revisaremos as nossas aulas. A referência será o nosso livro básico, intitulado de Se Liga na Língua, volume 2, que está dividido em 3 partes. Assim, apropriaremos-nos da segunda parte, que se destina à produção de texto, e, nessa etapa, abordaremos sobre os conteúdos do capítulo 8, que vai da página 138 até a página 148. E para que aproveitem essa minha exposição, vou procurar ser linear e utilizar uma linguagem simples e objetiva antes de adentrar aos conteúdos do nosso livro didático. Vou fazer um preâmbulo sobre a redação. Tópico 1. Iniciaremos com uma pergunta. O que é redação? Redação é a arte de escrever bem e está presente em todos os aspectos da vida humana, visto que está associada à fala. E, para que falemos e nos expressemos bem, que é a arte da oratória, é preciso que tenhamos segurança ao redigir. Tópico 2. Mas escrever bem é ter letra bonita? Também. Mas isso não é tudo. Todavia, um dos aspectos exigidos para os produtores de textos redacionais é a letra legível, já que geralmente esse texto vai para as mãos de corretores de concursos do patamar do Enem, e esse produtor e ou candidato não terá permissão de explicar o que não foi entendido pelo corretor. Na verdade, é imprescindível que se tenha boas noções de redação, isto é, de seleção, de organização e de aplicação das palavras, de forma a gerar uma boa comunicação, tanto a nível oral quanto a nível escrito. Sem falar nas boas oportunidades em todos os aspectos que aparecem constantemente para as pessoas que sabem lidar com essa arte, a arte de escrever bem. Tópico 3. Afinal, para que serve a redação? Didaticamente, a redação está dividida em 3 nuances: a narração, a descrição e a dissertação. A redação serve para tudo. Ultimamente, é a disciplina mais pontuada em diversos concursos. Dessa forma, observa-se que a redação serve também para relatar histórias reais ou fictícias, ou mesclar fatos reais e imaginários. Daí surge a pergunta: e o relato de histórias é redação? Resposta: é sim. Vários teóricos enfatizam que essa foi a primeira forma de redigir praticada pelo ser humano, ou seja, assim como ninguém fica sem sonhar, tampouco consegue se viver sem criar histórias ou sem ter contato com elas. É por isso que desde o início dos tempos, o homem procura se entreter, aprender, ensinar e refletir com a contação de histórias,
como as histórias de alma penada, de bruxas, de filhos pródigos, de desobediência que levou à morte e outras. A redação serve também para detalhar o que se vê com fidelidade através de um retrato falado e ou escrito, sem elementos que causem divergências, como o conceito do bom e do belo. Essa nuance da redação é a descrição. Portanto, se vou descrever o meu filho, não devo acrescer as minhas visões pautadas no sentimento de amor incondicional que sinto por ele, não. Tenho que dizer que ele é como todas as pessoas o veriam e destacar as suas características primordiais, sem colocar informações subjetivas sustentadas nos meus achismos. A redação serve também para expor dados verídicos a partir de um tema, de um ponto de vista e de argumentos. Essa é a dissertação. Mas o que são argumentos? Argumentos são a fundamentação do posicionamento e a defesa do ponto de vista. É a forma de você explicar, exemplificar e sustentar com citações até de músicas, de filmes e de histórias em quadrinhos, tudo o que expôs na apresentação anterior. Tópico 4. A dissertação é a redação mais importante e é a única exigida nos concursos? Não exatamente. Os 3 tipos de redação têm igual importância. Suas funcionalidades é que são diferentes por atingirem aspectos distintos em dados momentos. A dissertação não é a única exigida em concursos. Os concursos dão as opções e temas, é o candidato quem escolhe. Eu diria que os candidatos, ao se prepararem para concursos, centram mais os estudos na dissertação e que, por esse motivo, essa nuance redacional é a mais escolhida. Tópico 5. Redação. Regrinhas básicas e muito esquecidas. Tudo na vida tem as suas regras, inclusive a natureza. A fruta só dá no tempo. E há quem coma fruta verde ou xoxa, fato que pode ou não apresentar problemas. Já o sol só nasce do mesmo lado. Se porventura um dia o sol nascer do lado contrário, podemos nos preparar que irá acontecer uma catástrofe irremediável. Da mesma forma ocorre com a redação. Ela também possui as suas regras básicas. Vou citar algumas, como observar o não espaçamento de linhas, ou seja, não se deve saltar linhas, pois o texto é único e não deve ter subtítulos. A forma de iniciar e de finalizar os parágrafos, a formação de parágrafos estéticos, deve-se se lembrar do limite mínimo e do limite máximo de linhas, ideal para escritores não consagrados como nós, que é de 5 a 10 linhas. Observar também as margens superior, inferior, esquerda e direita, pois ultrapassar uma delas é infringir uma lei. É como se o motorista tivesse subido na faixa de pedestre inadequadamente e atropelado alguém. Observar as regras de separação silábica, o afastamento no início de cada parágrafo, que deve ser de aproximadamente 2 dedos, e do mesmo tamanho em todos os parágrafos, o uso da partícula se,
e essencialmente da partícula si reflexiva que leva a impessoalidade, a exemplo de nota-se, observa-se, constata-se, em vez de se nota, em vez de se observa e em vez de se constata. Observar também a formação de períodos e o uso do termo conclusivo. Observar a abstenção a palavras e termos inadequados por tirarem a qualidade do texto, como as palavras coisa, a palavra então, a palavra o mesmo, a mesma, a diferenciação entre as letras maiúsculas e minúsculas, visto que grande parte do alunado e de candidatos usa o mesmo P e V em todo o texto e até faz M de 4 pernas, que mais se parece com uma centopeia, dentre outras regras, e nunca esquecer as noções que o texto deve ter: coesão, que é ter conexão, usando mais, porém, pois, ou seja, ligação entre os elementos. E o texto deve ter também coerência, relação lógica entre as ideias, ter início, meio e fim, isto é, ser compreensível e inteligível, dentre várias outras. Agora, adentraremos ao conteúdo do nosso livro básico. Tópico 6. Os gêneros textuais mudam ao longo do tempo. Em épocas remotas, a forma de comunicação das pessoas além do boca a boca eram os telegramas, a priori entregues por um funcionário da estação de trem, e como dizemos no nosso linguajar luzenseis, custavam os olhos da cara. Era coisa de rico ou só de ser passado num caso de extrema necessidade. Depois, a carta pessoal dava conta dessa demanda, e foi um gênero textual que esteve no auge até poucos anos atrás, e quando todo mundo sabia fazer uma carta pessoal. Com o desuso, a carta virou uma raridade que provavelmente só se vê e se faz na escola em aulas de redação. Houve também a febre dos telefones fixos, que estão sendo quase que substituídos pelos aparelhos celulares, por questões de comodidade, de mobilidade e de utilidade em diversos aspectos. E hoje, a moda é se comunicar com textos diversos através de aplicativos, a exemplo do campeão dos aplicativos, que é o WhatsApp. O fax tem pouco uso, a TV em preto e branco quase não existe mais, o radinho de pilhas se aposentou e o auge é da internet, é das redes sociais, por meio das lives e de diversos gêneros textuais modernos como blog. Essa mudança também se refletiu na linguagem publicitária, extremamente receptiva às transformações sociais, e isso nos permite retomar a noção de gênero textual que já tínhamos. Daí, observamos que os gêneros textuais se caracterizam por um padrão relativamente estável, por serem dinâmicos e nunca desaparecerem, pois vão sempre se adaptando às novas situações de comunicação. Tópico 7. O domínio discursivo interpessoal. O ser humano sempre se comunicou com várias pessoas e à distância também. Ao refletirmos sobre a comunicação interpessoal,
que é consumada entre duas pessoas ou mais, vemos que ao longo do tempo a tecnologia vem criando novos meios de transmissão de mensagens entre as pessoas, com grande aderência também nas zonas rurais. Tópico 8. E-mail. Acesso rápido a conhecidos e desconhecidos. Os meios de comunicação evoluíram do registro de mensagem em tábuas de cera e em papiro para as mensagens de texto transmitidas por celular, em aplicativos e os e-mails que enviam textos quase que instantaneamente, mesmo para lugares muito distantes, e dispõem de recursos muito práticos, como a possibilidade de anexar aditivos como os documentos, outros textos, fotos, áudios e vídeos. Há teóricos que pregam que o e-mail é uma evolução das cartas e dos bilhetes, ao se reportarem aos e-mails pessoais, que predomina a linguagem informal, e aos e-mails institucionais, consumados em linguagem formal. Tópico 10. Variedades urbanas de prestígio usada nos e-mails institucionais. São as variedades linguísticas usadas por indivíduos de maior escolaridade, moradores das áreas urbanas. São as mesmas variedades que são empregadas nas comunicações oficiais, nas produções acadêmicas, nos textos jornalísticos dos principais órgãos de imprensa, etc. Embora não deva ser identificadas como a língua certa, conceito que não deve existir quando se trata de língua, as variedades urbanas de prestígio constituem a modalidade esperada nas comunicações formais. Tópico 11. Limites no uso da linguagem e os e-mails pessoais. O e-mail pessoal permite que algumas convenções ortográficas deixem de ser observadas, além de ser mais tolerante a descuidos de digitação, a ausência de recursos de coesão textual, a falhas na contextualização, entre outros aspectos, como o uso de gírias e a presença de marcas de oralidade. É bom lembrar que isso, todavia, não se aplica ao e-mail institucional, porque é produzido em situações formais. Tópico 12. Emoticons, emojis e outros elementos expressivos. A comunicação por e-mail permite que sejam inseridos recursos paralinguísticos para expressar as emoções. Os emoticons são criados com os símbolos e recursos do próprio teclado. A exemplo, igual, IO, expressa surpresa, O com crase junto com O, com acento agudo, expressa raiva, 2 pontos e fecha parêntese, expressa sorriso, ponto e vírgula e fecha parêntese, expressa uma situação irônica, e os rostinhos sorrindo são emóticos também? Não. São variantes dos emoticons, denominados de emojis. Emoji vem do chinês e significa imagem mais letra. São símbolos que representam uma ideia, uma palavra ou uma frase completa. Portanto, símbolos com aparência de expressões,
de carinhas, objetos, animais, tipos de clima e muitos outros não são emóticos. São emojis. No que tange a outros elementos expressivos, vale enfatizar o uso da letra K, que quando se repete inúmeras vezes, representa sorriso, como também do termo RS, que repetido ou não, representa o sorriso e outros. Pessoal, agradeço muito pela atenção de todos e espero que aproveite bem as informações passadas e desejo bons estudos a todos. Aquele abraço virtual. Hashtag fiquem em casa. Hashtag usem a máscara ao sair. Hashtag mantenham o afastamento recomendado.